Pessoal, tudo bem? Vocês estão entrando aí agora? Vocês me desculpem, mas deu problema na live, a gente teve que cair e entrar de novo. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? Vocês estão conseguindo me ouvir dessa vez? Tá tudo ok agora? Ó, o pessoal tá vindo aqui agora já. Ó, gente, me desculpem, mas a gente está tentando fazer uma transmissão ao vivo com todo mundo para vocês. Vamos agradecer o Lucas. O Lucas é um rapaz lá que trabalha com o João, ele é o técnico, mas infelizmente toda vez que a gente tenta, estava dando problema. Então eu peço perdão para vocês. O que a gente está tentando é fazer o melhor aqui, tá? Então vocês me perdoem por essa falha, mas é que a gente queria, todo mundo aqui, para cada um dar uma informação, a gente queria fazer uma live bem dinâmica para vocês, tudo da melhor forma possível. Então, novamente eu peço, me perdoem, mas a gente teve problema técnico. Mas não quer dizer que a gente vai abandonar ninguém aqui não, tá? Se não deu para fazer todo mundo junto, não tem problema. A gente faz aqui, cada um foi pro seu canal e a gente faz aqui, tá? Boa noite para todo mundo. Muito obrigado por terem me aguardado. Muito obrigado mesmo. Vocês não sabem o quanto é importante para mim essa união de vocês e essa participação de vocês. Então, muito obrigado mesmo. Me desculpem não ter dado certo, tá? E hoje a gente tem notícias muito boas com relação à margem, com relação ao nosso 14º e também com relação à suspensão, tá? Então, qual matéria que vocês queriam que falasse primeiro? Vamos retornar contra... Isso, exatamente. Só para vocês terem uma noção do que aconteceu hoje, hoje eu entrei em contato com a assessoria do Everton Rocha, tá? Hoje eu entrei em contato com eles, tá? Vou até abrir aqui o e-mail deles aqui. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Ó. Tá? Entrei em contato com o pessoal e assim, é como eu sempre digo, o que a gente precisa fazer, vamos começar com a margem, que é o que a galera tá mais esperando. Amanhã é dia de votação, todo mundo tá esperando. Então, primeira boa notícia, a emenda que o Everton Rocha apresentou foi rejeitada pelo Vanderlan Cardoso. Então, na hora que eu terminar de gravar aqui, eu vou deixar o link do Instagram e do Facebook do Vanderlan Cardoso. Vamos agradecer porque ele manteve o texto integral. Aí teve uma matéria que publicou que o Vanderlan manteria o texto integral, mas haveria uma emenda de conteúdo, uma emenda de texto. E muita gente me mandou mensagem perguntando, mas teve uma emenda e agora vai voltar para a Câmara? Não, gente, não vai voltar para a Câmara. Essa emenda que foi apresentada, olha o pernilongo aqui. Essa emenda que foi apresentada, ela é uma emenda só ratificadora de texto. Para explicar, é mais ou menos o seguinte, ele entendeu que tinha algum texto que ia dar ambiguidade, tá? Então, por exemplo, ele falou que ia atingir determinada classe, mas não ficou específico, ele vem e aumenta um pouquinho o texto só para corrigir aquela falha. Então, é uma emenda ratificadora. Quer dizer que se for votado amanhã, não tem que voltar para a Câmara, tá? Então, a grande notícia boa de hoje é o Everton Rocha, tadinho, como se diz, só ganhou um monte de mensagem de carinho, porque conseguir o que ele queria, não conseguiu. Não conseguiu mesmo. E isso é muito bom, tá? E isso é muito bom. A grande vantagem de tudo isso que a gente pode dizer é que a nossa união está dando resultado. Isso está dando muito resultado, tá? Então, os empecilhos que estão acontecendo, é o que eu sempre falo, é um processo que sempre correu sem advogado. Então, os empecilhos que estão acontecendo, aquelas pessoas que vêm para atrapalhar, hoje a gente consegue mostrar quem é. Então, olha só, vamos dizer, teve muita gente aí que até mencionou, mas ele é só um senador, o que ele vai fazer? Não, ele não é só um senador. Ele é líder de um partido no Senado. Ele é o líder do PDT, então ele não é só um senador. Ele é o líder do partido no Senado. Então, isso já é uma coisa grande. E o problema é que, quem já ouviu a história da maçã podre junto com as outras maçãs? Ela vai, laranja podre, né? Ela vai infectar as outras. Então, o que a gente está fazendo hoje, essa união que ninguém nunca viu em prol dos aposentados e pensionistas, que as mídias sociais fizeram,
O que que ela está fazendo? Ela está mostrando quem é o empecilho para conseguir os objetivos em prol dos aposentados e pensionistas, e servidores e deficientes. Essa é a classe que eu defendo aqui. Então, por exemplo, o Everton Rocha ele se insurgiu contra algo que era benéfico para a gente. Em tempos passados, ninguém ia falar nada. E ele ia deitar e rolar lá. E o pior, ele ainda vinha e fazia uma declaração dessa, e ainda ia ter cara para ir lá elogiar ele, porque nem sabia o que estava acontecendo, ainda ia colocar, meu senador, parabéns. Hoje não. Hoje, se o cara fez porcaria aqui, a gente vai mostrar quem é e falar, ó, vamos lá e vamos mostrar para ele a nossa opinião. Entendeu? Então, é isso aí. Foi o que a gente conseguiu, tá? Foi o que a gente conseguiu. Então, a gente pressionou ele e deixa eu falar mais. Aquilo que aconteceu no Instagram dele virou notícia lá dentro do Congresso. Eu não vou falar quem, mas teve um certo parlamentar aí que me mandou uma mensagem aqui falando, cara, o que vocês estão fazendo? Entendeu? O que vocês estão fazendo? Entendeu? Então, isso é muito bom. Por quê? Porque hoje a gente tem como ter foco, mostrar quem que está atrapalhando. Então, o que acontece? Foi uma repercussão tão negativa com relação ao Everton Rocha que outro parlamentar não quer fazer igual. Reitero, não me interessa a convicção do Everton Rocha, não me interessa nada. Tanto é que eu abro o canal para ele a hora que ele quiser aqui, vir aqui e explicar e se desculpar com vocês, vamos dizer assim. Não é explicar não, é se desculpar com vocês, tá? Mas o fato é que a repercussão negativa inibe os outros de querer ir pelo mesmo caminho. Se fica a Deus dará do jeito que eles querem, eles fazem da forma que mais interessa a eles. Então, o objetivo desse canal, o objetivo desse advogado é te mostrar que, opa, peraí, quem que está atrapalhando o processo? É fulano. Então, vamos mostrar para os outros que se atrapalhar nas próximas eleições, tá fora, entendeu? Então, o caminho é esse. Todo mundo sabe o porquê a gente está aqui. A gente já está em sintonia, eu e todos vocês já estamos mais do que em sintonia para poder falar o que está acontecendo, tá? Olha só, o que eu fiz hoje de manhã, tá? Hoje de manhã eu mandei o link para o assessor parlamentar do Everton Rocha, que é o cara que está do lado dele ali e dando as orientações. Então, deixa eu falar para vocês aqui. Eu mandei o link do Instagram e o link do Facebook dele. No Instagram, foram 5.130 mensagens negativas. No Facebook, mais de 2.000. Então, estamos falando de mais de 7.000 mensagens mostrando para ele, ô, meu amigo, peraí, olha para o povo que te elegeu, tá? Aí, eu sempre digo, eu estou aqui para apaziguar. Eu não concordo com a forma de fazer política que existe hoje. Essa forma polarizada de pessoas sem diálogo, um do lado e o outro do outro, só por ideologia. Eu, como advogado, eu acredito em causas. Em causas. Não acredito em ideologias, tá? É muito diferente. Então, mesmo ele, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para ele e falei, olha só, eu coloco o canal à disposição para que você se explique e fale, não, realmente, eu achei que eu estava fazendo o melhor para o povo, entretanto, eu me enganei. As mensagens de vocês me fizeram ver que não se trata de endividar mais, e sim que se trata de obter um crédito mais barato. Tá, então eu esperava que a resposta dele fosse, então, tudo bem, eu vou fazer uma manifestação, não precisava nem ser no meu canal, independente. Mas se ele faz no próprio meio de comunicação dele, que é o Facebook dele, olha, gente, eu voltei atrás e tirei a emenda, eu entendi que eu estava errado. Se ele faz isso, eu seria o primeiro a vir aqui e falar, olha, gente, ele se retratou, isso é sinal de humanidade de ouvir o povo. Vai lá e elogia ele agora porque ele se retratou. Na verdade, ele me respondeu aqui, ó, meu caro, agradeço a preocupação, ponto. Não respondeu mais. Aí eu mandei o áudio para ele e falei, meu amigo, teve uma repercussão negativa,
Eu estou querendo pessoas que sejam do lado do povo, que estejam a favor do povo. É isso que eu estou querendo aqui. Vem aqui, dá uma declaração e retira aquela medida, aquela emenda. Aí ele voltou a me responder, ele escreveu aqui, ó. Meu caro, tem equipe de assessoria de imprensa e leitura de redes. Temos conversado com as federações ligadas aos aposentados e o Instituto de Defesa do Consumidor. Já sabemos o que estamos fazendo. Como disse, agradeço a preocupação. Beleza. Simples, curto e grosso assim. Eles sabem o que está fazendo. Não é o que as mensagens disseram para eles. Tá? Então, eu sempre vou primar, sempre, pela conciliação. Eu sou conciliador. Tá? Eu nunca vou apontar o dedo e acusar alguém, porque eu não sou juiz, eu sou conciliador. Então, a primeira coisa que eu tentei é conciliar ele com o povo, para a gente conseguir o objetivo. E quem está contra o povo, cai. Entendam que quem está contra o povo vai cair. E se ele fez isso, ele foi lá e se manteve na emenda. E o que aconteceu com a emenda dele? Caiu. Tá? Parabéns ao Vanderlan Cardoso, que foi lá e derrubou a emenda dele e manteve o texto integral. Então, parabéns. Então, as duas boas notícias são: primeiro, é amanhã mesmo. Segundo, caiu para 2 horas da tarde. Por que o Vanderlan pediu para colocar para as 2 horas da tarde? Seguinte, no outro dia ficou para as 4 e enrolou 1 hora e começou às 5 horas a transmissão. Ah, deu problemas técnicos. Deu problemas técnicos, não tem tempo mais de fazer. O que o Vanderlan falou? Opa, isso aqui é urgente, a gente precisa julgar logo. Julgar logo. Então põe para as 2 horas que se der problema técnico, dá tempo de resolver. E problema técnico existe. O que eu acabei de fazer com vocês aqui? Deixei vocês 1 hora de molho aí, me perdoem. Mas como ainda está cedo, eu venho aqui, me retrato e faço o meu papel e assumo o compromisso. Rose Santos, pode perguntar. Seu Antônio, seja bem-vindo, Antônio Torturello. Olha só. Então, o meu papel é fazer a live diária com vocês. Eu estou aqui para cumprir, tá? Para cumprir. Então, se deu problema técnico, e eu tenho uma responsabilidade para com vocês, que eu faça mais tarde, que eu faça depois, mas eu tenho que fazer. E é isso que vai acontecer. Amanhã a pressão vai ser grande. Porque se até as 2 horas da tarde der problema técnico, a gente vai pressionar porque não tem o porquê. É 2 horas da tarde. É 2 horas da tarde, dá tempo de resolver. Então, as duas grandes notícias é amanhã e adiantou para não ter problema técnico. Segunda, a emenda do engraçadinho lá, que não está do lado do povo, caiu, tá? Não adiantou nada. Vamos ser justos aqui. Ele ficou mais um pouquinho famoso. Porque se alguém olhar o Facebook dele, o Instagram dele, tinha 50, 100 mensagens. O cara recebeu quase 7 mil. Beleza, o cara ficou famoso, valeu a pena para ele, tá? Só que não do jeito que eu queria, tá? Então, com relação à margem, 2 boas notícias. Fechou? Quem chegou agora, primeiro, é amanhã e adiantou o horário. Segundo, caiu a emenda do cara que queria derrubar. É amanhã mesmo. E eu julgo dizer, no meu ponto de vista, eu acho que amanhã vai dar pé. Tá? Amanhã vai dar praia, como se diz, né? Os cariocas lá, né? Então, amanhã eu acredito que vai dar praia, tá? Vamos torcer para tudo dar certo. E outra, se não der, vou estar aqui para falar igual eu fiz. Ninguém pode ser injusto comigo e não falar que eu não abri oportunidade para o Everton, que não abri o diálogo com ele e que não mostrei para ele que ele podia voltar atrás e tirar a emenda. Não quis ouvir. Então, eu volto aqui para criticar agora. Fez cagada. E o povo vai lembrar disso nas próximas eleições, beleza? É isso que eu quero dizer. Então, continuando agora, da margem, tá tranquilo, tá? Então, se alguém fizer a pergunta aí, Neide, Yolanda, Ana Lúcia, Wallace Corrade, se alguém fizer a pergunta, vocês que me viram, se alguém perguntar, e a margem? Vocês respondem para mim. Vocês respondem para mim. Margem, é amanhã mesmo, primeiro ponto. Segundo ponto, a emenda foi retirada e é o texto integral que vai ser votado. Beleza? Então, se alguém perguntar, vocês respondem para mim não sair do caminho, tá? Deixa eu responder algumas perguntas. Rosângela, vai dar certo em nome de Jesus. Amém.
tá? Aparecida, eu preciso muito. A gente sabe disso, a gente está aqui direto com vocês. Alcione Muniz da Cruz. Você assistiu minha última live, né? O Pombo Cagão sumiu, né? Parabéns, você assistiu minha última live que eu vi. Maria do Carmo, fora Everson. É isso aí, tá? Então, cada um tem a sua convicção política aqui. O papel do advogado é defender a causa e mostrar para que vocês tenham consciência política. Eu estou aqui para trazer argumento, vocês sabem disso, tá? Tem alguma pergunta? Raimunda F, obrigado vocês, tá? Essa união de vocês, isso assim, é incrível. Essa união de vocês, isso é histórico. Nunca se viu tanta união entre aposentados, pensionistas, servidores e deficientes, tá? Nunca se viu, tá bom? Então, isso aqui é um reflexo, é um rumo de que a gente está começando a mudar a história desse país, tá? Teve gente que chamou ele de coisa feia aí, viu? Eu vi, viu? Rosênia Ferreira, um abraço, viu? Raimunda, tudo bem? Usando o processo. Tá, vamos partir agora para o 14º? Posso ir para o 14º? Ângela Maria Oliveira, João Tupinambá, Maria Rosineide. João Tupinambá já teve aqui outras lives já que eu sei. Jaqueline, Regina Silva, sejam muito bem-vindos, tá? Todos vocês fazem parte dessa união. Se você não for inscrito, por que eu peço para você se inscrever? Vocês viram a força que a gente tem juntos? Quando você se inscreve aqui, eu ganho mais força. Não é porque eu estou me preocupando com o canal, não, tá? Mas é porque a gente ganha mais força. E a gente juntos, a gente tem poder para fazer o que a gente fez com o Everton. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Muita gente foi lá e agradeceu o Vanderlan, Antônio Torturella, isso aí, dezembro azul, tá? Ninguém quer passar o dezembro no vermelho aqui, tá? É isso que a gente foca aqui, tá? Então, para que vocês entendam, um abraço para Ana Paula de Aracaju, tá? Boa noite, Ana Paula. Edilene, joias, boa tarde. Adema Taveira, Deus está do nosso lado, tá? Vera Lúcia, e essa é a verdadeira política, é a política que o povo cobra, tá? Que a gente não fica aqui pegando as migalhas que o pombo vem cá e joga e deixa pra gente ir lá e pegar, não. É a gente que define o rumo, é a gente que define o que a gente quer. Eu falei uma coisa aqui na última live e reitero, tá? Tem muita gente boa lá no Congresso? Tem, muita gente boa no Congresso. Isso eu falo porque eu analiso. Isso aí, seu Antônio, 620 pessoas, e isso porque deu cagada ainda, porque a live começou, atrapalhou, saiu, voltou, atrasou 1 hora, e esse povo tá unido aqui. Tá vendo? Vai me dizer que não vale a pena lutar. Como que não vale a pena lutar? Tem que lutar e tem que estar com toda a força aqui, tá? Tem que estar com toda a força, tá? Tamo junto. Jardinópolis, São Paulo. Tô aprendendo a amar essa tal de São Paulo de um tanto que vocês não têm noção. Pensa numa terra que eu estou apaixonado, tá? Tô aqui só há 6 meses, tá? Só há 6 meses. Mas pensa numa terra boa. Franca, Luciane de Franca, abraço, tá? Tô adorando São Paulo. Cara, graças a Deus, Deus é tão bom comigo que Deus me abençoou de nascer num país como esse, que precisa de muito reparo? Precisa de muito reparo. Mas a gente veio num Brasil como esse, um Brasil lindo, temos o Nordeste, Norte. Eu conheço, graças a Deus, eu conheço todos as 5 regiões do país. Tem o Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então eu nasci no Centro-Oeste e vim para o Sudeste, mas conheço toda a região. E Jaboticabal é meu vizinho aqui, ó. Se eu andar 20 quilômetros, é o logo ali de Mineiro. Logo ali, tá? 20 quilômetros, 25 daqui, se eu não me engano, de Jaboticabal. Abraço pro pessoal de Jaboticabal, de Goiânia, tá? De São Paulo, capital, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui. Bora entrar agora no 14º salário, tá? 14º salário. Agora eu vou falar um pouco... deixa eu só concluir. Eu tinha falado com relação aos parlamentares e eu me perdi. O que eu falei e eu vou reiterar aqui. Tem muita gente boa lá? Tem. O que eu tô vendo hoje
são cadeiras feitas para homens, ocupadas por moleques. Eu vou explicar o porquê. E por que eu falo na lata o que eu tenho que falar. Eu sou meio cajuru nesse ponto aí. A mesma mão que afaga é a mesma mão que bate, tá? Por que eu tô falando isso? Olha só, gente. Sentou lá é para observar as ações, mas ações efetivas. Quem sentou numa cadeira legislativa, por favor, não fica opinando na cadeira executiva. E assim como do executivo, não fica nessa briga, não. Porque aí o que acontece? Você começa a olhar demais o que o outro está fazendo e esquece de fazer o que você foi lá para fazer, que é fazer boas leis. Juntos de coração, um abraço para o João. Eu sei que você segue o canal do João, viu? Para falar isso, esse é o bordão do João. Um abraço para o meu amigo João, que deve estar na live dele lá. Um abraço para o Milton, um abraço do Felipe. A gente tentou fazer uma live junto e, infelizmente, não deu, tecnicamente não deu, tá? Então, o que eu falo para vocês é, tenham consciência eleitoral. Ó, para de polarizar. Presta atenção. Eu vou falar para vocês o porquê que tem que parar de polarizar. Tem a galera do Bolsonaro, tem a galera do PT, tem o tal do Centrão. E, não, daquele ali eu não converso, daquele eu não converso. Gente, ideologia só atrapalha o poder do povo. E deixa eu explicar por quê. Tá, eu sei que alguém vai até não concordar com o que eu estou dizendo. Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Vamos falar de PDT? PDT, Partido Democrático dos Trabalhadores. PDT. É o partido do bendito do Everton Rocha. Tá? Bendito do Everton Rocha. Que foi lá e tentou atrapalhar a margem. Aí eu vou fazer ideologia. Aí eu vou chegar e falar, o PDT é uma porcaria. Vou fazer ideologia. Só que Pompeu de Matos, que é o cara que está ajudando a gente para conseguir a suspensão, é do PDT. Tá? Itaúna, politicagem, estraga tudo. Parabéns, Célia Alcântara. É isso aí. Ó, lá é lugar de política, não de politicagem. Então, o que eu estou falando para vocês, o que eu estou falando é, olhem as atitudes e não as ideologias. Se eu for seguir uma ideologia, eu não quero saber de PDT. Aí eu excluo o Everton que fez cagada. Mas eu excluo também o Pompeu que está nos ajudando. Entenderam? Barra Bonita, São Paulo. Um abraço para Barra Bonita, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que vocês tenham consciência eleitoral e para de polarização. Vamos começar a olhar atos. O Everton fez merda aqui, mas e se amanhã ele colocar um projeto bom lá pra gente? Só porque a gente está com raiva aqui dele, quer dizer que a gente não vai apoiar um projeto bom? Isso é política. Tá? É diferente de politicagem e de ideologia. Então, vamos começar a olhar e eu tô aqui para mostrar para vocês, tá? Beleza? Então, vamos focar e pensar que as cadeiras que foram feitas para homens lá tem que ser ocupada por homens. Então, nas próximas eleições, você olha quem está do seu lado e quem não esteve, independentemente se ele é do partido A ou do partido B. Mas dá uma olhada, o que ele já fez por você. Começa a anotar no seu caderninho, ó. O Everton, -1. Anota lá, porque foi bola fora, -1. Anota lá, Vanderlan. Opa, +1 para o Vanderlan, um pontinho para o Vanderlan. Vamos anotar aqui, Pompeu de Matos, +1 para o Pompeu. Vamos anotar, eu estou falando dos que eu tive contato. Vamos anotar aqui, ó, +1 para o Capitão Alberto Neto, ó, mais um pontinho. E o cara que está lá para atrapalhar, ó, tira um ponto. Vamos anotar um ponto para o Rodrigo Maia? Porque quem que incluiu a margem lá dentro da MP 936? Foi o Rodrigo Maia. Mas eu sou bolsonarista, eu não vou... Não, galera, não é assim. Vamos olhar, apoia o projeto, ó. Paulo André Geracino, você entendeu a minha mensagem. Apoie o projeto. E não a ideologia, tá? Então é isso que eu estou tentando explicar. Mesmo partido, dois posicionamentos totalmente diversos. Ok, o cara tá ajudando, Pompeu de Matos, PDT. 2, o Everton foi lá para atrapalhar mais, mesmo depois da gente mostrar para ele. E vamos olhar aquele cara, porque ninguém é obrigado a ser vidente. Às vezes o cara vai lá e faz um projeto ruim. E através das redes sociais eu ouço vocês.
Eu ouço vocês, vou lá e falo pro cara, olha aqui, o povo pensa diferente. Ah, não, mas não acredito. Vai lá e faz uma publicação. E o povo vai lá e enxacota ele. Ele vem cá, ô, eu estava errado, vocês me desculpem. Tá, isso é atitude de homem. As cadeiras do Congresso foram feitas para homens. Isso é atitude de homem. Voltar atrás e pedir desculpa não é vergonha, não. Tá? A gente erra. Eu erro. Eu já pedi desculpa aqui no canal. Quem me acompanha desde os primeiros vídeos já viu eu pedir desculpa umas 2, 3 vezes aqui. Ô, gente, eu falei isso aqui, eu generalizei, eu vou pedir desculpa. Tá? Isso é atitude de homem. É pedir desculpa. Tá? A margem vai sair, se Deus quiser, viu, gente? Yolanda Coutinho, seja muito... Coniute, né? Vocês têm uns nomes chiques demais, senhor? Então, isso me atrapalha um pouquinho, tá? Sônia Campos. Isso aqui é nome simples, ó. Sônia Campos, é fácil da gente falar. Luciane Maciel, tá? Eu gosto dos trens simples, eu sou da roça, tá? Mas brincadeiras à parte, gente. Todo mundo aqui tá dentro do meu coração porque essa união aqui é assim, isso para mim, vocês não têm noção do quanto isso é importante para mim. É mostrar que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar esse país. Galera, quem me acompanha e vê meus vídeos, vê o que eu luto e pelo que eu luto, tá? Vamos lá. Vamos falar de politicagem de novo? Eu tenho uma bomba agora para soltar para vocês, tá? Ó, olha só o que um seguidor, quer dizer, nem é seguidor, alguém foi lá e bombou um comentário lá. Se você é novo aqui no canal, vou te pedir para se inscrever, dar o like, mas eu vou dar um recado. Tem um projeto do 14º salário emergencial. Quem fez o projeto e protocolou o projeto foi eu, mas foi discutido com os meninos. A gente chegou na ideia, tá? Assim, cara, ninguém é dono da verdade e é uma cadeia de boas ações, tá? Então foi um dia que eu tive uma conversa com a minha mulher, ela entrou em contato, ela comentou isso comigo, falou, nossa, minha mãe recebeu o 14º, mas em dezembro. Aí sumiu da minha cabeça, eu nem pensava em ter canal, para vocês terem noção, tá? Meu canal é novinho, como se diz, estou aprendendo junto com você. A gente está crescendo junto, é uma amizade nova que está começando, tá? Então, a minha mulher comentou comigo, nossa, mas a minha mãe recebeu, em dezembro ela não vai ter dinheiro. Tá, ficou ali na minha cabeça, mas não dei moral para isso. Aí, começou com a história de eu falar da suspensão, e da suspensão veio para a margem, da margem eu achei o Felipe, que já falava sobre isso, e achei o pessoal aí, e a gente juntou todo mundo e falou, eu mandei e-mail para todo mundo, porque eu sou a favor da união, eu acho que a união faz a força. Mandei e-mail para todo mundo e chamei para vir. Vamos lutar junto? Porque se é uma coisa boa, a gente tem que lutar junto. Bora lutar junto? Veio todo mundo para lutar junto. E nessas conversas, o Milton Antunes repetiu aquilo que a minha esposa já tinha falado lá atrás. Eu falei, pô, não é que é? E eu, por ser advogado, eu pensei, peraí. A gente precisa fazer alguma coisa. Fui lá e protocolei a ideia legislativa para que vocês tenham o 14º salário emergencial. Então, a gente mobilizou as redes sociais, a gente conseguiu recorde de votação e hoje já está na mesa para ir para votação para o Paulo Paim, já está na CDH para o Paulo Paim colocar em votação. É isso. Para quem não conhece a minha história e não me acompanha no canal, sabe, se você ir lá e olhar a ideia legislativa, sugestão legislativa número 11, é o Sandro Gonçalves que é quem protocolou. Quem está junto aqui comigo sabe, beleza? Aí agora eu vou começar a entrar nos pormenores. Primeiro, por que eu defendo essa classe de aposentados, pensionistas, servidores e deficientes? Vamos lá. Aposentado. Papai e mamãe é aposentado. Então, eu sei da realidade deles. Servidor. Minha esposa, minha sogra são servidores. Minha esposa é da área de educação, é diretora escolar. Minha sogra também da área de educação, tá? Deficientes. Minha filhota é autista. Hoje eu estava conversando com uma professora aqui, que ela me ajuda muito. É a Marilene Jensen. Jensen, alguma coisa assim. E falando e comentando comigo também que, meu filho também é autista. Então, assim, a gente precisa de um objetivo do porquê lutar. E todo advogado que ama a sua profissão, ele caça isso. E eu vou te falar, essa pandemia
trouxe esse canal de presente para mim. E esse canal me trouxe vocês de presente. E, inclusive, me trouxe essa pauta. Ó, um abraço para Salvador, Bahia, tá? Então, me trouxe essa pauta. E eu abracei a pauta porque, cara, um advogado que ama o direito, ele quer lutar. E você imagina você defender 35 milhões de pessoas em uma causa? Isso é grande. Para quem é aquariano vai entender, vamos dizer assim, tá? Para quem é aquariano vai entender. Então, isso caiu de presente para mim. Então, o motivo do 14º nascer é para ajudar vocês, tá? Para ajudar vocês. Quem aí acha que o 14º foi para prejudicar? Acho que não foi, tá? Foi para ajudar, porque eu entendo que em dezembro isso vai fazer falta. Luzia de Campinas, abraço, viu? Caçapava também, abraço. Obrigado, doutor. Gerson Meirelles está sempre aqui, tá novinha com experiência de veterano. Tá certo. Então, olha só, o que acontece? Eu não sou político, nunca fui, nunca tive, mas nenhuma filiaçãozinha partidária. Se alguém quiser caçar em qualquer partido e achar eu filiado em algum partido, eu saio do canal, tá? Eu nunca fui filiado a nenhum partido. Mas, entretanto, a gente conseguiu criar um projeto de lei. Usando como? Só isso aqui, ó. Só o planejamento, estratégia para a gente conseguir alguma coisa. Renata do Rio de Janeiro, abraço, viu? Eu quero dar um parabéns especial para o pessoal do Rio de Janeiro. Eu vou ler aqui uma questão sobre a margem. Então, deixa eu falar sobre o 14º. Deixa eu falar, senão passa no prazo, que eu divido em 20 minutos para a gente entender. Ivanete Braz, abraço. Edson Silva, abraço. Tá, Márcia. Renata Alves, demorou, mas chegou. Isso aí, parabéns. Itamar Oliveira. Itaguará, Minas Gerais, abraço para Itaguará, tá? Carlos, tamo juntos. Juntos somos mais fortes. Então, olha só. O 14º surgiu com o intuito de ajudar. Hoje, uma pessoa me mandou uma mensagem e falou o seguinte, é onde eu te falo para não ter ideologias. Não ter ideologias, que a ideologia te cega, tá? O cara me mandou uma mensagem, meio que assim, com um tom meio ameaçador, e falou, olha só, você só criou esse 14º salário para derrubar o Bolsonaro porque você é do PT. O cara me falou isso. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, você sabe muito bem que esse 14º, e provavelmente ele não precisa, você sabe muito bem que esse 14º salário vai gerar uma despesa de 278 milhões de reais. E, por causa disso, o Bolsonaro vai vetar. E o Bolsonaro vetando, os aposentados vão tomar raiva dele. E se os aposentados tomarem raiva dele, os comunistas voltam para o poder. Tá. Então, eu vou explicar tudo isso aqui. Primeiro, 278 milhões para o governo não é nada. Não é nada. Vou explicar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês. Uma coisa. Por favor, lembrem do que eu disse. Sem ideologias, tá? Eu votei no Bolsonaro, tá? Por quê? Porque algumas pautas eu concordo. Mas quer dizer que eu tenho que concordar com todas as ações dele? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, tá? E assim como você não votou no Bolsonaro e foi contra o Bolsonaro, eu te respeito. Marcelo Luiz, seja bem-vindo, tá? Acabou de chegar aí. Pessoal, então assim, a ideologia, ela te cega. E isso não é bom, tá? Tanto para um lado quanto para o outro, tá? Tanto para um lado quanto para o outro. Então, deixa eu explicar. Olha só, o 14º surgiu no intuito de ajudar. Eu, como advogado, eu não vou vir cá e jogar uma ideia imbecil para aparecer ou fazer alguma coisa nesse sentido, ou para atrapalhar um país. Pelo contrário, eu venho aqui para ajudar, Então, deixa eu explicar uma coisa para você, uma coisa bem séria para você. Olha só, o governo Bolsonaro, ele fez a reforma da Previdência. E diga-se de passagem que muitos aposentados apoiaram a reforma da Previdência. Abraço para Salto, São Paulo, tá? Muitos aposentados apoiaram a reforma da Previdência. E o Paulo Guedes bate no peito que com a reforma da Previdência seriam quase 3 trilhões de reais economizados.
tá? Mas a reforma da Previdência já está em prática. Na reforma da Previdência, para que você possa entender, os servidores públicos tiveram uma alíquota aumentada, que o limite era 14%, aumentou para 22,5% a depender do cargo, tá? Então, isso é economia a mais para os cofres públicos. Eu sou o tributarista. Tem um imposto, abraço para Itapetininga, tem um imposto que chama Contribuição Patronal Previdenciária. Ela incide sobre o lucro das empresas. 20% sobre todo o lucro das empresas. 20%. Então, é fato que o PIB, que estava negativo, subiu. E fechou pequeno, mas fechou positivo. Então, para quem tinha um PIB negativo e passou a ter um PIB positivo, quer dizer que as empresas tiveram mais lucros. E pagou mais CPP, que é a Contribuição Patronal Previdenciária. Tá? Então, entrou mais dinheiro. Segundo, uma das fontes, se você pegar a Lei 8.213, uma das fontes de renda da Previdência, além das contribuições previdenciárias e tudo mais, são os produtos apreendidos em virtude de tráfico. 50% vai para lá. E produtos apreendidos em leilão, esse tipo de coisa, 40% vai para lá. Então, o Sérgio Moro, que foi ministro da Economia, ele bate no peito e fala que nunca se combateu tanto e se apreendeu tanto quanto nesse mandato Bolsonaro. Tudo isso é louvável? Muito louvável. Só que isso aqui surge o seguinte argumento. Estou falando para vocês pensarem, doutor, de qual cidade o senhor é da Paraíba? Não, Paraíba é o Milton, João Pessoa. Eu moro hoje em São Paulo e sou goiano, tá? Marcelo Luiz. Paraíba é o Milton Antunes, tá? Então, tudo isso leva a cogitar o seguinte. Isso aqui é um pensamento reflexivo, tá? Se entrou tanto dinheiro, se organizou tanto, como que eu posso alegar que não tem dinheiro? Fundamento não procede. O que é que eu quero? Eu quero que o Bolsonaro sancione. Não, de preferência. Eu queria que o Bolsonaro editasse o MP. Eu não estou nem contra nem a favor do Bolsonaro. Eu estou a favor do meu povo. Se Bolsonaro for a favor, parabéns, eu vou apertar a mão dele e falar, cara, você fez uma coisa boa. Se o Bolsonaro for contra, eu vou falar, cara, que porcaria é essa que você não está ajudando o seu povo agora? Entendeu? Então, lembrem-se, eu sou advogado. Advogado se preocupa com causas, com fatos, tá? Então, eu jogo a real aqui com você. Não seja cego por ideologia. Isso só vai atrapalhar a sua vida. Então, resumindo, eu não estou tentando derrubar o Bolsonaro juntando o 14º. Pelo contrário, eu quero o 14º porque eu quero que ajude vocês. É simples assim, tá? É simples assim. Animeire, minha opinião é que vão aprovar a margem sim, e o 14º sim, eu acredito muito, tá? Acredito muito. Então, resumindo aqui, o 14º, além de salvar vocês, aposentados e pensionistas, é dinheiro no final do ano, tá? Sabe aquele cara que vende o peru ali para fazer a ceia de Natal? Ele ganha dinheiro que vem do 14º. Sabe aquele cara que vende fruta lá da cantina, o seu Zé? Ele ganha dinheiro que vem do 14º. Sabe o cara da farmácia? Ele ganha dinheiro que vem do 14º. Ronald Perello, além disso, fomenta a economia. Agora, você acha que eu vou simplesmente ir lá e inventar uma coisa e jogar, por exemplo, vamos criar um auxílio doido aí? Não. Tá? Eu sou advogado e eu penso antes de agir. Tá? Agora, se eu for pensar em ideologia, não vou fazer isso porque pode atrapalhar, pode ser que o Bolsonaro não quer. Cara, qual é? Eu tô aqui para ajudar o meu povo. É isso, tá? É onde eu te disse. Ali tem que estar pessoas bem intencionadas. Então, chegou na mão dele, torço para que sancione. Ou melhor, opa, isso é bom, vamos fazer uma medida provisória. Galera, não tô nem aí se é Bolsonaro ou se é Lula. Se é bom para o meu povo, eu estou aqui para apoiar. Amanhã, 14 horas, é a votação da margem. Entenderam? Alguém aqui entendeu o meu ponto de vista político? Que é político, não é politicagem. Se tem uma pauta que é boa para vocês, Sônia Campos, somos brasileiros, não desistimos nunca.
Se tem uma pauta que é boa para vocês, eu, na condição de advogado, eu vou brigar, mas de maneira inteligente. Não é xingando uma de Peppa Pig, xingando o outro de bunda de neném. Isso não é político, isso é moleque, tá? Não é xingando o outro de canalha e fazendo escândalo porque o Paulo Guedes está falando. Não, é com argumentos. Se algum dia eu tiver o prazer de ter que argumentar isso aqui para o Paulo Guedes, eu quero ver ele rebater esses argumentos. De que não tem dinheiro? Peraí, não tem dinheiro? Vamos parar para pensar, tá? E se ele fala que sim, eu vou apertar a mão dele e falar, cara, você é o cara, parabéns, você ajudou o povo. E se ele fala que não, eu falo, cara, você está fazendo merda. Se você estiver fazendo merda, o povo não vai votar em você. É simples assim, para que complicar? Ou eu estou errado? Vocês concordam comigo? Entendeu? Ou eu estou errado? Tá? Se eu estiver errado, vocês é que vão me falar que eu estou errado e eu mudo meu posicionamento. Eu mando para o lado que vocês mandam. Entendeu? Um advogado segue o que o seu cliente quer. Imagina se um cliente quer uma determinada causa ali, o cliente quer, como se diz, lá em Minas Gerais, a gente brinca que os acordos a gente troca uma galinha, 2 ovos e 2 botinas. Mas o cliente quer 2 botinas, eu apareço com a galinha. Eu não estou fazendo o que o cliente quer. Vocês entenderam? Então, peço para que vocês entendam o meu posicionamento. Se algum dia você falar de Bolsonaro, o Bolsonaro é isso. Por quê? Porque ele não está ajudando os aposentados. Você está certo. Mas o Bolsonaro é o melhor do mundo. Por quê? Porque o Bolsonaro fomentou a economia. Nesse ponto você está certo. Mas eu olho o ponto de vista ali. Eu não olho por ideologia. E não olho por nenhuma questão irracional. Tá? Eu olho questões racionais para poder trazer aqui para você, tá? Então, sobre o 14º, tem uma notícia boa para vocês, tá? Primeiro, eu não quero derrubar o governo. Eu quero que seja o governo que for. PSL, PT, PDT ou Diabo 4. Eu vou fiscalizar e quero que faça o melhor para o povo, independente de ideologia, tá? Isso é ridículo. Tá? Um beijo para Márcia Paulino, tá? Tamo junto, é nóis. Tá bom? Joseli Reis, boa noite, tá? Então, assim, eu sou muito aberto com vocês para dizer o meu ponto de vista. Algumas pessoas não vão concordar comigo. Tudo bem, tá? Eu concordo que ninguém é obrigado. Isso é ideologia. Se todo mundo concordar com tudo que eu falo, é ideologia. Não é assim. Alguém vai ter que discordar. Por quê? Porque isso é democracia. Mas, se for discordar, que discorde com argumentos racionais. Fechou? Beleza? Vamos lá. Ponto positivo da nossa margem, do nosso 14º. Vamos lá, tem 2 coisas para falar do 14º, tá? Teve novo andamento, já está na mão do Paulo Paim. Paulo Paim, que é do PT, e eu quero esse cara para ajudar a gente, tá? E quero o Bolsonaro para sancionar. Tem como ter ideologia? Não tem como. Na política, ideologia é burrice. Entendam. Sabe por quê? Porque não se faz política com ideologia. Não tem como ter política com ideologia. Como que eu posso ter ideologia se eu preciso de um cara do PT para aprovar o projeto de lei que a gente apresentou, que é o Paulo Paim? E preciso do Bolsonaro para sancionar depois que expirar a lei. Tem que ser muita burrice para querer ideologia. Entendeu? Entenderam? Então, se você entrou aqui no canal, se você, Fátima, telefonou direto para o Paulo Paim. Fala que eu mandei lembranças e que o meu projetinho que está lá tem lembrança também, tá? A gente precisa de aprovar, tá? Fala para ele que vai cair na mão dele, que é do PT, e vai cair na mão do Bolsonaro, que é do PSL, detesta o PT, mas vai sancionar porque é a favor do povo. Fechou? Beleza? Então tá. Então 14º. Deixa eu passar os recados, senão eu não vou falar de suspensão com vocês aqui, Primeiro, bom recado. Vou estender um pouquinho no 14º, tá? Normal. Tranquilo. Primeiro, teve um novo andamento. Ontem, num domingo, alguém trabalhou lá dentro do Congresso e colocou isso pro relator. O relator é o Paulo Paim. Então já está indo para a mesa dele, para a mão dele. Eu acredito que vai aprovar? Sim, eu acredito que vai aprovar, porque meus argumentos são fortes. Vocês estão aqui para me ajudar a cobrar e não tem como falar que o governo não tem direito. Fechou? Gostei, viu? O Washington anda ouvindo muito Cazuza.
Ideologia eu quero uma para viver. Então, não, vou te dar uma ideologia. É bom para o povo, é bom para nós. Tá? É bom para o povo, é bom para nós. Beleza? Fechou? É isso aí, ó. Aqui, alguém escreveu, Bolsonaro não tem partido. Cara, ninguém tem que ter partido. A gente tem que ter boas atitudes e boas ações, tá? Boas atitudes e boas ações, nada mais do que isso. Se eu pudesse ter um café da manhã sentado com Lula e Bolsonaro ao mesmo tempo para conversar sobre o bem do povo sem ninguém xingar ninguém, eu estou fazendo política. Se um xingar o outro, eu estou fazendo politicagem e eu não vou apoiar nenhum dos dois. Fechou? Simples assim. Vamos lá, ó. Até eu começar essa live aqui, nós estávamos... Deixa eu ver se eu consigo aqui atualizar, tá? Eu acho que eu consigo atualizar aqui, ó. Olha só, nós estamos com... Vamos fechar com 20 mil? Nós estamos com 19.708 votos para o nosso 14º se aprovar. Isso é recorde, galera. A gente conseguiu quase 70 mil votos em 5 dias, tá? Foi a ponto do Senado me ligar aqui, fazer uma entrevista comigo, porque nunca viram isso, chamou tanta atenção que ligaram para mim. Aí virou a ideia legislativa, uma sugestão número 11, em tempo recorde, isso nunca aconteceu também, tá? E agora nós já conseguimos quase 20 mil assinaturas de novo, em pouco mais de uma semana, e ainda te digo, vai ser aceita ali pelo Paulo Paim, beleza? Paulo Paim, você está defendendo os nossos aposentados? Tamo junto. A ação é boa, eu tô com você, beleza? Independente de ideologia. Então, estamos com 19.708 votos. Terminou a live, vai lá e vota, tá? Nova Friburgo, abraço, tá? Nova Friburgo, abraço para vocês, tá bom? Olha só, tem mais notícia aqui ainda sobre o 14º. Ó, para quem não viu meu último vídeo, teve um jornal que se chama Tribuna Online, tá? Tribuna Online. Quem quiser, entra aí, Tribuna Online, 14º Emergencial. Eu já tinha conversado com o Marcos Duval, inclusive foi ele que falou, ó, quem você tem que pressionar é o Paulo Paim. É ele que vai te dar essa Ponta Grossa, Paraná, abraço para vocês, tá? Olha só, então, é um cara totalmente de direita, falou, vai atrás do Paulo Paim. Fui atrás do Paulo Paim, que é um cara totalmente de esquerda. Vamos pensar que é gente assim que a gente precisa? O cara me falou. E outro, o cara ainda foi num jornal para falar sobre a nossa pauta, o nosso projeto. Quer melhor do que isso? Parabéns para o Marcos Duval. Ó, o Marcos Duval e o Fabiano Contarato, na revista, elogiaram, falaram que apoiam. O Marcos Duval fez o contrassenso e falou, eu acredito que vai ser votado sim, esse ano. O Fabiano Contarato falou, eu apoio, é perfeito a ideia, só que eu acredito que talvez não consiga ser votado por causa dessa questão da pandemia. Eu estou indo para o Marcos Duval, vamos torcer para ser apoiado, mas o Fabiano Contarato, muito obrigado, porque se chegar na mão dele, ele já falou que dá joinha de ok para a gente, beleza? Então, essa é a mensagem sobre o 14º, tá? Vamos falar agora sobre a suspensão dos consignados. Vamos falar do processo legislativo, depois do processo judicial. Tribuna Online é da minha cidade, Santos, São Paulo. Perfeito. Tenho vontade de conhecer Santos, não o conheço, tá? Tenho vontade. E a Tribuna Online entrevistou eles e foi perfeito, tá? Gente, a quem que o 14º vai prejudicar? Vamos parar para pensar um pouquinho. O cara vem cá com essas teorias, ó. 223 pessoas acham que o 14º não é bom, tá? Acha que o 14º não é bom, tá? E isso, não sei o porquê. A gente só tem que respeitar o posicionamento deles, tá? Mas a gente tem que mostrar que o povo unido é mais forte, tá? Então, se a maioria está por uma pauta, a gente tem que ir por essa pauta. Vamos dizer que realmente fosse uma ideia ruim. Vamos dizer que fosse, eu não acredito que é. Se fosse uma ideia ruim e eu apresentasse, eu visse o contrário, 19.700 dizendo que não e 223 dizendo que sim, eu ia falar, ó, galera, errei lá, dei mancada, bora tocar o barco. Fechou? Maria Aparecida, um abraço para você, Maria Aparecida, tá? Vamos lá, galera. Eu tinha mais uma coisa para falar sobre o 14º, mas vamos falar sobre a suspensão. A suspensão. O Pompeu de Matos hoje me mandou um documento
falando que ele já está articulando com todos os que apresentaram pautas favoráveis à suspensão dos consignados, para que possa levar isso ao Maia para que ele paute logo a 922, tá? Então isso é muito bom. Então o processo legislativo está andando. Ele postando a 922 ali, tá? Colocando ela para votação, eu acredito que a gente vai conseguir uma boa votação. Eu vou ser muito honesto com vocês. Silvia, seja bem-vinda, Silvia, tá? Sempre te vejo aí. Edna Maria, seja bem-vinda, tá? Então, o que eu acho? Eu acho que a gente não vai conseguir votação unânime como a margem, mas eu acho que a gente vai conseguir maioria, tá? E assim, tem diversos tipos de lei. Essa lei que a gente muda, Abraça Minas Gerais, acabei de sair de lá hoje, de Araguari, tá? Eu estava lá, quem me acompanha sabe o que eu estava fazendo lá, lutando por vocês. Então, pessoal, resumindo aqui, eu acredito que talvez a gente não consiga integral e unanimidade igual foi a margem. Por quê? Porque eu acho que tem um lobby dos bancos muito forte. Mas essa lei que a gente está tentando mudar chama-se lei ordinária. Ela só precisa de 50%. E isso eu acho que a gente vai conseguir. Conseguiu 50%, ela vai para o Senado. Lá no Senado, tem o Otto Alencar, que já tem um projeto semelhante e que está articulando com algumas pessoas para que isso seja aprovado. Então, eu tenho boas perspectivas. Se eu visse aqui que realmente não dava, eu já ia falar. A questão é, alguém aqui já prometeu para vocês que vai dar certo? Não. Alguém já imaginou que o 14º ia nascer do povo, da cabeça de um advogado, para entrar lá e tá para votação? Não. Então a gente está fazendo. Não tem como vocês falar que a gente não está fazendo. Faz parte, tá? O não e a derrota faz parte. O que não faz parte é desistir de lutar, tá? Então é o seguinte, os bancos são fortes, mas a gente vai, se os bancos têm como aguentar alguns meses, olha só, a Magazine Luiza, que tem um lucro de acho que 2 bilhões, alguma coisa assim, ou 20 bilhões, eu sei que é bilhões, pode aguentar 4 anos, 2 anos. Os bancos que têm um lucro, uma receita, um patrimônio líquido de 7,3 trilhões, dá para aguentar 10 anos aí brincando, mas a gente só está pedindo 4 meses. Será que é pedir muito? Ó, no direito a gente tem um princípio, tá? Ele é implícito na Constituição, ele não está explícito, mas se chama princípio da solidariedade, tá? Princípio da solidariedade e amenização dos prejuízos. O que isso quer dizer? Peraí, a pandemia veio e pegou todo mundo. Quem tem que aguentar o rojão é a parte mais fraca? É justo? Isso é direito? Isso é lei? Não. Quem tem que aguentar o rojão é quem pode aguentar mais, tá? Então, seria um papel social dos bancos, defender vocês, tá? Porque até o dia que a gente fez uma reunião com o Pompeu de Matos, ele falou, olha, vamos falar da seguinte forma, de forma assim um pouco até grosseira. Quem que é o ganha-pão dos bancos? Os idosos, aposentados, pensionistas, servidores. Tá. Se eles são o ganha-pão deles, qual o mínimo que eles podem fazer? Cuidar. Porque se você não cuida do seu cliente, o que acontece? Você, perde o cliente. Macapá, eu adoro Macapá, aquela orla, eu já fui 2 vezes em Macapá para trabalhar, tá? Lugar top. Já terminaram lá o aeroporto lá? Quando eu fui lá, estava terminando. Tava um bruta do aeroporto, mas ainda estava em construção ainda, tá? Então, olha só, a suspensão no processo legislativo está andando, tá? O Pompeu de Matos, que é do PDT, do mesmo PDT do Everton Rocha, que fez cagada, está tentando ajudar. Melhor advogada que arrumei, Rosângela Café. Muito obrigado. Eu acho que é de mim que você está falando, né? Eu não sou advogada, mas tá bom, tá? Lucélia Leite, parabéns por nos ajudar. Gente, estou ajudando muito mais a mim do que vocês. Porque isso faz tão bem para minha alma que vocês não têm noção do quanto é bom. Quem aqui tem um bom coração sabe o que é ajudar o próximo, tá? E eu saber que, cara, eu vou escrever um livro sobre isso,
que eu estou ajudando 35 milhões de pessoas que não podem se defender, isso é fora de lógica. Isso é fora de lógica. Entenderam? Eu sei que tem muita gente que passa necessidade. Olha, a pessoa que ajuda, ela não tem que ficar mostrando que ajuda, não. A não ser que tenha um objetivo maior. Tem uma instituição, para quem assistiu os últimos vídeos, lá de Minas Gerais, chama Casa do Caminho, tá? Quem quiser, dá uma olhada. Uns 3, 4 vídeos aí atrás, e que eu mudei a capa dele agora, e que fala que todo mundo tem que ter uma missão na vida, tá? Dá uma olhadinha naquele vídeo lá. Eu peço para vocês darem uma olhada, tá? Antes, vocês vão votar no 14º, vocês vão me mandar e-mail pro Rodrigo Maia para colocar a 922 em pauta logo, mas vai lá e dá uma olhadinha naquele vídeo lá, quem quiser. Por que eu postei aqui, ó? Eu já ajudo aquela instituição há um tempo, tá? E nunca, nem a dona da instituição sabia quem eu era. Mas por que agora eu trouxe à tona e mostrei para vocês? Ó, tem pernilongo aqui. Por que eu trouxe à tona e mostrei para vocês? Porque hoje, aqui nesse canal, eu preciso mostrar para vocês a necessidade de ajudar o próximo, a empatia. Mostrar para você que é servidor público, que talvez não vai ser beneficiado com o 14º, mas que o seu vizinho, que é do INSS, que teve o 13º adiantado, não vai ter o 14º, e você tem que ajudar ele. Jefferson, eu vou deixar na descrição dessa live aqui. Enquanto eu estou fazendo, eu não consigo, mas logo que terminar, eu vou deixar na descrição e você vai encontrar o link lá para votar. Entenderam? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, independente se você precisa ou não, eu, graças a Deus, não preciso de 14º, mas eu perdi meu tempo, pensei, quebrei a cabeça, conversei com pessoas, fiz um projeto, liguei, cobrei, articulei todo esse plano de ganhar visibilidade no YouTube para poder fazer alguma coisa de boa. E sabe o que eu ganhei com isso? Muita gente boa do meu lado. Estou aqui com 761 pessoas boas e teve muito mais gente que entrou e saiu, teve que fazer seus afazeres, que estão do meu lado. Então, eu ganhei todos vocês. Ganhei todos vocês. E ganhei uma coisa que a gente não via no Brasil há muito tempo. União. União por vocês, tá? Então, eu, como advogado, eu me proponho a ser o advogado de vocês. Tá? Quando eu peço para se inscrever aqui, não é porque eu quero ser youtuber famoso, não. Minha mulher briga comigo, porque há muito tempo ela fala, você tinha que fazer alguma coisa. Eu falo, não é minha praia. Mas hoje eu estou fazendo porque eu vejo que isso é bom. Eu nunca ajudei tantas pessoas igual eu estou ajudando agora. Um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é, se você pode ajudar, que seja ajudar aquela velhinha a atravessar a rua. Faz. Não precisa mostrar para ninguém. A não ser que você queira mostrar para o outro, tá vendo? Eu ajudei. Ajuda também. Aí tudo bem. Mas se for só para se vangloriar e bater no peito e falar, eu fiz, faz não. Melhor você não fazer, tá? A margem de hoje é quanto? A margem de hoje é 30% no consignado comum e 35% é o que a gente quer aprovar. Ela é 5% do cartão de crédito consignado, tá? Isso aí, vota em 922, tá bom? Então, pessoal, nossa live está chegando ao fim, mas esse papo de todo dia com vocês é tão gratificante poder ver que o que eu estou fazendo é bom, tá? O que é bom. E assim, não se trata só de fomentar questões políticas. É questão de fomentar a empatia, questão de fomentar a esperança de um país melhor. Porque se tem uma coisa que o brasileiro tem, é perseverança. Mas tem hora que a gente deixa apagar a esperança, tá? Isso a gente não pode. Silvio, eu vou deixar o link aí, tá? Pode deixar que eu vou deixar o link. Então, o que eu quero dizer para vocês é, esse canal aqui, esse canal foi um presente de Deus na minha vida, tá? Foi a chance de fazer o que eu fiz, o que eu me propus a fazer quando eu entrei na faculdade de Direito. Todo estudante de Direito, que tem caráter, entra na faculdade de Direito
achando que vai mudar o mundo. Só que no meio do caminho a gente se perde. E comigo não foi diferente, não. Eu saí, montei meu escritório e me limitei a ajudar os meus clientes. E nunca parei para pensar que eu podia fazer mais. E quem trouxe, por isso que eu falo que a gente sempre tem que olhar a parte boa. Quem trouxe isso para mim foi essa tragédia dessa pandemia. Foi isso. Foi essa tragédia. Para você ver que até nos piores momentos da sua vida, nos piores momentos que o mundo já passou, alguma coisa de bom vem. Obrigado, Adri. A Adri pediu para, antes de sair, dar um like aí, que isso ajuda, tá? Por quê? Porque isso aí o YouTube depois vai mandar para mais gente, tá? E ele encaminhando para mais gente passa a acompanhar aqui. Maria Antônia Costa Oliveira, um abraço, tá? Muito obrigado. Taubaté, Sônia Campos, tá? Na próxima live, eu quero ler aqui um documento que eu peguei. O pessoal me mandou aqui, tá? E nesse documento mostra todos os apoios. Vou falar agora. Vocês já estão de saco cheio aí, mas vamos lá. Todos os apoios que a gente teve no 14º, antes dele virar sugestão legislativa número 11. Acre, 430 pessoas. Abraço para o Acre. Alagoas, 503 pessoas votaram. Amazonas, 366. Amapá, 59 pessoas votaram no Amapá. Bahia, 2.431. Ceará, 1.031 pessoas votaram. Distrito Federal, 610 pessoas votaram. Espírito Santo, 931 pessoas votaram. Goiás, 756 pessoas. Maranhão, 378 pessoas. Minas Gerais, minha segunda terra, 4.549. Parabéns para a galera de Minas Gerais. Mato Grosso do Sul, 446. Mato Grosso, 275, tá? Pará, 479. Vamos lá. Paraíba, 580. Pernambuco, um abraço para Pernambuco, 1.427 pessoas. Piauí, 261. Paraná, 2.085. Um abraço para o pessoal do Paraná. Isso aqui, a hora que enquanto a gente estava esperando a live, o Felipe Brito quase deu um piripaque aqui. Rio de Janeiro, 6.400 pessoas para o Rio de Janeiro, tá? Rio Grande do Norte, 590 pessoas. Roraima, 134. Rondônia, 134. Roraima, 20 pessoas. Rio Grande do Sul, 3.118. Santa Catarina, 1.700. Sergipe, um abraço para Aracaju, 390. E o São Paulo, 13.189. São Paulo ganhou, viu? Abraço para São Paulo. E Tocantins, terrinha boa que eu conheci ano passado, tá? Tocantins, 89 pessoas votaram, tá? Araguari, eu tava aí, viu? Nazaré, abraço, viu, pro pessoal, tá? Ceará ligado, Itabira, Minas Gerais, Ana Maria, tá? Pessoal, sempre vou terminar falando as mesmas palavras. Força, foco e fé, tá? E juntos nós somos mais fortes. E a prova disso é a emenda rejeitada, tá? Estou aqui para dar o caminho. Como advogado, estou aqui para dar o caminho para vocês, tá? E isso eu faço de coração, com o maior amor do mundo, tá? Galera, vou deixar uma enquete aqui para o horário das lives, tá? Tem gente querendo que seja 6, tem gente querendo que seja 7 ou 9 horas da noite. Eu vou colocar aqui e vocês votam. Quem ganhar, vamos ser democráticos. Quem ganhar, eu mudo o horário da live. É eu que estou aqui por vocês. Beleza? Gente, fica com Deus e bora até amanhã, tá? Vão ter muita coisa para fazer até amanhã. Abração, viu?